boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou iniciando então a live de hoje, que é um tema que eu comecei há umas 3 semanas atrás, que é o que toda mulher precisa saber para perder peso a partir dos 40 anos. E aí eu comecei contando quais são os principais pontos que acontecem com toda mulher, todas as mulheres que passaram dos 40 ou então que estão se aproximando dos 40 anos, que elas precisam saber, que elas precisam ter de informação para poder entender a enxurrada de transformações que começam a acontecer no seu metabolismo. Então, eu venho falando desde o primeiro dia do nosso encontro e por que é grande a dificuldade de se perder peso depois dos 40 ou quando a mulher vai se aproximando dos seus 38, 39 anos. E inclusive porque tantas mudanças nos seus exames de sangue também começam a ser observadas. Eu comecei explicando também por que a mulher após os 40 ela começa a sentir sintomas que até então ela desconhecia, até então ela passava longe, né? Eu comecei a explicar também por que aparece aquela gordura na região abdominal, que por mais que você tente, às vezes se esforce em frequentar uma academia, em fazer uma dieta mais restritiva, às vezes você não entende por que você não consegue perder gordura. Expliquei também o porquê do colesterol, que na mulher tende a subir, por que ele começa a subir, por que começa a ter alterações nos níveis de insulina e um cansaço, né? Eu atendo as mulheres nessa faixa etária que me relatam cansaço, indisposição, um cansaço absurdo, que às vezes não entendem, um desânimo muito grande, né? Uma falta de energia para desenvolver suas atividades ao longo do dia, no dia a dia. É a memória que começa a falhar, né? Esquecimento, a digestão que fica mais lenta. Então, na verdade, essa faixa etária, por que eu decidi falar para as mulheres a partir dos 40 anos? Primeiro porque eu vi a tamanha falta de informações, fala-se muito para outras faixas etárias, né? Para 20, 30, para criança, para o idoso, mas especificamente para essa faixa etária, esse marco na vida da mulher, né, que é a chegada dos 40, eu percebi que pouco se falava, muito pouco se divulga, né? Então eu fui entender para poder, comecei a me aprofundar bastante nesse tema através de cursos, de artigos científicos, porque observei características em comum, que são essas que eu acabei de falar para vocês, que é a questão do desânimo, muitas começam a ter muita ansiedade, e a causa das mulheres procurarem, às vezes, pensarem em procurar psiquiatras, começaram a tomar remédios antidepressivos, sem entender o que realmente está acontecendo, sem entender que isso é uma fase de transição hormonal. Então, eu venho batendo muito na questão, explicando essa questão da mudança hormonal no corpo de uma mulher a partir dos 40 anos, para que vocês possam, então, ter clareza do que realmente sucede, do que realmente acontece, esse estado de mudanças que vão refletir. Tudo está em volta dessa questão hormonal, que por volta dos 38, 40 anos, a gente começa a ter uma redução na produção dos hormônios femininos, como eu sempre falei, da progesterona e do estrogênio. E esses dois hormônios, eles são super protetores na saúde da mulher. Então vamos lá, se você com seus 20, 30 anos, você tinha mais disposição, mais agilidade, a memória era mais, né, era melhor, se você percebia que você tinha, você tinha um outro corpo, uma outra vitalidade, por que chegando nessa idade dos 40 acontece
você começa a não se reconhecer, né? É o que a gente escuta, né? As mulheres parecem que não se reconhecem mais. E um dos motivos é realmente essa transição hormonal. E aí, quando eu pergunto para a mulher, você sabe se você está no climatério? Você tem checado os seus hormônios? É impressionante como não acontece isso. Assim, as mulheres não sabem como estão seus níveis de progesterona, se estão com níveis normais de estradiol, as mulheres não sabem dizer. E isso, assim, é uma coisa assim que você não tem que esperar chegar aos 50 anos para poder checar como estão os seus níveis hormonais. Porque, como eu venho falando, a questão da menopausa, a gente não pode esperar chegar a 50, 60 anos para pensar, agora eu passei pela menopausa, ou agora eu entrei na menopausa, então agora eu vou pensar em repor cálcio, eu vou pensar em repor vitaminas, eu vou pensar em tomar um ômega 3, eu vou pensar em atividade física, de jeito nenhum. Então, por eu observar que as mulheres que começavam a entrar na faixa de 40 anos, elas eram meio que, assim, não tinham um olhar específico para essa faixa etária pós-30, pré-50, que é determinante, é fundamental você, durante os seus 40 anos, você cuidar para que você não sofra, né, não sofra com as questões do envelhecimento. Então eu decidi me aprofundar, como eu falei, estudar, buscar e levar as informações. Por isso que eu decidi estar aqui, ter toda terça-feira, às 20 horas, para a gente estar conversando como é que a gente faz para mudar essa rota, para a gente não ter que sofrer com as questões dessa transição hormonal. Então a gente precisa entender que a partir dos 40 anos, toda mulher, não existe uma que não vai passar. Não existe uma que não vai passar. Mas toda mulher, ela vai sofrer transformações por influências hormonais que começam a declinar. Umas vão ter um declínio mais acelerado, outras vão ter um declínio mais tardio, mas todas vão sentir de um jeito ou de outro. E aí, às vezes, você está passando por esse momento, por influência hormonal, e você não sabe que você está passando por isso, entendeu? Você não sabe, né? Como eu falei, o nosso hormônio, a progesterona, é um hormônio que protege os nossos neurônios contra doenças neurodegenerativas, é um hormônio que protege o nosso coração, protege o nosso aparelho digestivo, protege para a gente não ter uma digestão plena. O hormônio, ele protege evitando que a gente tenha problemas de diabetes, evitando que a gente tenha pressão alta, né? Então, outro dia eu atendi uma menina, né, dos seus 44 anos, que ela estava retendo muito líquido, assim, ela não estava entendendo. Pô, nossa, eu tô ficando muito inchada. Eu tô ficando inchada nos pés, eu tô ficando inchada nas minhas mãos. Realmente eu vi esse inchaço. E aí eu peguei o exame de sangue dela, eu falei assim, não, vamos ver a progesterona. Porque a progesterona baixa tem a ver com a questão de retenção líquida. Porque você passa a reter sódio. E isso é um perigo para as doenças o quê? Cardiovasculares. Você começa a prender sódio, né? Você começa a reter. Então, o que acontece? Você vai fazer o quê? Uma sobrecarga no seu coração. E aí, quando eu fui olhar o exame de sangue dela, né, que eu fui avaliar a progesterona dela realmente, aquela progesterona que a gente avalia no período certo, fora que a gente também tem que saber, o profissional de saúde precisa saber avaliar, porque não adianta você avaliar a progesterona da mulher no período ovulatório, você tem que saber a data que você precisa avaliar essa progesterona. E quando eu fui avaliar, realmente eu vi que ela está com a progesterona muito, muito, muito baixa. Ou seja, ela aos 44 anos, ela está tendo fortes indícios que ela está no climatério, né? E aí, isso é uma informação de direito da mulher. A mulher precisa ter essa informação, né, de que está no climatério, porque uma vez estando no climatério, é aquela fase da perimenopausa que eu expliquei para vocês. É uma fase que antecede a chegada da menopausa.
E aí você não pode esperar chegar na menopausa para poder começar a tomar as mudanças, tomar as atitudes que precisam ser, né, que precisam ser tomadas o quanto antes. Porque, como eu falo, não existe melhora. Se a mulher que vai envelhecendo, né, a mulher que chega aos 50, aos 60, não fique esperando bons tempos, não fique esperando o Papai Noel, porque não melhora. A falta dos nossos hormônios, o declínio da nossa produção hormonal, até a fase da falência total ovariana, né, que caracteriza a menopausa, é período que a mulher vai sofrer se a mulher realmente não souber como é que ela vai lidar com isso. Então, não espere que amanhã vai ser melhor, que realmente vai passar insônia, que a questão do esquecimento vai melhorar, que é assim mesmo, que eu estou preocupada com alguma coisa extra. Não esperem por isso. Esperem, não, busquem o tratamento. Busquem cuidar desse metabolismo que começa a ficar inflamado. Então, eu falei. Então, o envelhecimento faz com que seu corpo fique num estado inflamatório crônico. O que é um corpo inflamatório crônico? É o corpo que ele vai fazer com que a sua insulina suba, ele vai fazer com que o seu colesterol suba mais, ele vai fazer com que você fique mais cansada, porque é como se seu corpo estivesse num constante estado de alerta. Então, obviamente, você vai focar a sua produção de energia para que aquelas células fiquem ali mais alertas, porque essa é a característica de um estado inflamado. E aí você começa a ter o quê? Dificuldade no emagrecimento. É por isso que eu chamo, né, esses nossos encontros, que o que toda mulher precisa saber a partir dos 40 para perder peso. Então, primeiro, a gente precisa ter a posse das informações. Uma vez a gente tendo a posse das informações, que acontece essa enxurrada metabólica, né, como eu falei, desde o nosso cérebro até nossas articulações, né, que você dorme num dia e no outro dia você levanta e não entende. Nossa, eu estou sentindo uma dor aqui, eu estou sentindo uma dor mais aqui que eu não sentia no ombro, agora é uma dor mais no joelho, no punho. Então, por que a gente começa a sentir essas dores? Porque nas nossas articulações nós temos também receptores para os nossos hormônios femininos. Então, é como se nós começássemos a ficar desprotegidas também em termos de articulações, em termos de osso, em termos de cartilagem. E aí a gente começa a ter o quê? Se a gente não cuidar, é a questão da artrose, né? Que pode se instalar lá na frente. E aí, eu dei algumas dicas, não é? De que a gente poderia fazer então, porque essa questão inflamatória, antes da gente pensar em sair tomando remédio, né? Como eu falo, né? Eu preciso então de um remédio para gastrite, de um antiácido, eu preciso então de um remédio para dormir, eu preciso de um remédio para dor, eu preciso tomar isso, eu preciso tomar aquilo. Então, o que eu falo para todo mundo, para todas as mulheres que me procuram, me pedem orientação, eu explico para todas. A partir dos 40, né, essa faixa etária, os medicamentos, eles são importantes sim, mas eles apagam incêndio. Eles são SOS, assim, é um socorro, né? A gente não pode realmente ter as consequências danosas de deixar um diabetes se instalar, uma osteopenia. Então, a gente precisa realmente tratar, comprar os remédios lá da farmácia direitinho. Mas, na verdade, se a gente não cuida da nossa base, se a gente não se preocupa com a nossa base, que é o nosso santuário sagrado que eu falo, que são as nossas células, se a gente não cuida, a gente realmente vai estar enxugando o gelo. E o que é pior, essa lista de medicamentos, com o nosso envelhecimento, né, com os nossos 50, 60, 70, 80 anos, por que não 90 anos, essa lista vai ficar crescendo. Aí a gente vai fazer compra de mês na farmácia, né? Ao invés de, né, não é mais compra de mês de supermercado, né? Chega uma hora que você vai fazer compra de mês na farmácia? Não, né? Então, uma das formas que a gente tem realmente de mudar o curso
natural, né? Esse curso natural que tende a ser essa questão do envelhecimento na mulher e que começam a aparecer essas doenças relacionadas ao próprio envelhecimento da célula, é a gente ter como base a nutrição, porque são muitos e muitos e muitos estudos que estão comprovando o quão o poder da nutrição é infalível na prevenção e até no tratamento de um câncer, né? Eu estava estudando sobre a influência da alimentação no câncer de mama, porque passou outubro rosa, né? Muito se falou de câncer de mama, câncer de mama, câncer de mama. E aí, o que acontece? Nós mulheres, né, quando chegamos na fase da menopausa, por que as mulheres mais velhas vão ficando mais... vamos lá, via de regra, né? Por que as mulheres mais velhas elas vão ficando mais suscetíveis ao câncer, né? Câncer de mama, câncer de útero e de ovário. Por quê? Porque, na verdade, até a falta desse hormônio estrogênio, né, faz com que a gente fique suscetíveis ao aumento da estrona, né? Que é o estrogênio que fica menor, né, que vai desaparecendo, ele vai dando lugar a um outro tipo de estrogênio na mulher, aquele estrogênio do envelhecimento, que se chama estrona. Não sei se vocês já ouviram falar em estrona, que pode ser até dosado no sangue. Uma estrona alta no sangue é um alto risco para surgimento de câncer, câncer de mama, câncer de ovário e câncer de útero. E por que eu estou falando aqui? Porque com a nutrição, com a mudança de alimentação, com a adoção de certos nutrientes ao longo da nossa vida, não é só num dia, não é só 2 dias, não só 3 dias, não só uma semana. Assim, adotar aquele padrão para o resto da nossa vida, né? A gente percebe que a gente consegue modular esses tipos de hormônios, a gente consegue modular nossas células e fazer, como é que eu vou explicar para vocês? A gente consegue ativar enzimas, é como se a gente consegue ativar os soldados que vão destruir uma célula que não tem que crescer. Vamos lá, uma célula maligna como câncer, uma vez que a gente consiga produzir a P53, falei o nome lá grego para vocês, P53, que é uma enzima produzida no fígado. Vamos lá. Uma vez que a gente produz lá o soldadinho chamado P53, quando a gente consegue ter ele em relevância, é como se ele chegasse lá e cortasse aquela célulazinha do mal. Tá, não vai ser. Pegou lá a espada, essa célulazinha aí, ela não vai crescer, a célula danosa, né? Porque o nosso corpo, ele reconhece, nós temos aquela produção normal de células, né? Todos os dias, né? Nós perdemos e nossas células crescem e morrem, né? E aí quando cresce uma célula normal, né? O nosso corpo ele tem um poder de defesa tão espetacular que ele é capaz de identificar essa célula danosa, essa célula que seria um câncer, né? E ele tem a capacidade de matar essa célula danosa para não perturbar a ordem natural do nosso corpo. E o que acontece o câncer, né? O câncer é uma questão que o seu sistema imunológico ele perdeu a capacidade de fazer com que aquela célula seja assim, eliminada, né? Na hora que ela foi produzida ali, perdida ali, ela não deveria sair anormal. Mas para a gente poder ter esse sistema de defesa muito bem equilibrado, muito bem ativo, a gente precisa dar substratos, né? Dar os substratos para o nosso corpo também. Porque a gente está querendo só o quê, né? Vamos dizer, eu só quero que você trabalhe para mim, minha dando uma pausada aqui no vídeo, né? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês, na semana passada eu falei de, boa noite, eu falei de alguns alimentos para vocês colocarem já na alimentação de vocês, né? Eu falei de uns alimentos muito importantes pro fígado, né? Pra gente ativar esses soldados, né? Que eu falei agora o nomezinho grego, né? P53, pra gente fortalecer essa questão do nosso sistema imunológico, que uma vez a gente fortalecendo, a gente consegue o quê? Evitar essas doenças que são decorrentes
de um corpo inflamado, né? Via a questão da idade. E aí eu falei de alguns alimentos para a gente estar introduzindo couve, eu falei do repolho, falei da salsa, falei das folhas verdes escuras, falei do própolis sem álcool, que a gente pode estar utilizando todos os dias. Falei também do limão. E alguém conseguiu colocar algum dia da semana, conseguiu introduzir aí no cardápio, pelo menos umas 3 vezes na semana. Cebola, falei bastante, falei da cebola também, que a cebola é espetacular para fazer uma detoxificação do seu fígado. O fígado lá que é produtor desses soldados que eu falei, né, que são importantes para eliminarem células malignas do nosso corpo, né, que atuam na prevenção, que protegem a nossa saúde de um modo geral. E aí eu dei algumas dicas de alguns alimentos, algumas pessoas falaram que já estavam colocando em prática. Então, eu trouxe aqui para vocês um alimento poderosíssimo, né, que é riquíssimo em estrogênio, né? Ele é um fitoestrógeno que ele ajuda demais a mulher assim, nessa questão do cansaço, nessa questão do triglicerídeo, do colesterol que começa a subir após os 40. Também tem uma tendência a subir, não estou dizendo que vai subir em todas as mulheres, mas tem uma tendência a subir após os 40 e 50 anos. A questão da gordura abdominal, que tende a aparecer mais também nessa região, porque a gente tem uma diminuição da nossa atividade mitocondrial, não sei se estou falando grego, mas a gente tem uma redução também por conta da queda da progesterona. A gente diminui a nossa oxidação de gordura. A nossa queima de gordura é reduzida também por conta dessa questão hormonal também, está muito influenciada. E aí a gente precisa entrar o quê? Com os alimentos certos que vão combater ou que vão dar um pouquinho desse estrogênio para a gente tentar modular um pouco nos nossos níveis sanguíneos. A Priscila está perguntando como posso usar o própolis todos os dias. Eu trouxe aqui o meu própolis, olha só, para mostrar para vocês que hoje me perguntaram qual era o própolis. Eu uso sem álcool, eu uso esse Propomax aqui sem álcool, que você compra em qualquer farmácia. E aí eu coloco 20 gotas, eu coloco 20 gotinhas num pouquinho de água. E aí eu faço completo. Eu adiciono limão, umas gotinhas de limão e também coloco a cúrcuma. Na verdade, eu já estou dando a receita aqui do shot matinal para vocês, né? Cúrcuma, vocês já ouviram falar na cúrcuma? Aqui. Eu fiquei de gravar stories, mas já estou falando aqui. Então eu utilizo essa cúrcuma, ó, a cúrcuma, eu coloco uma colherzinha de sopa rasa e aí eu misturo com própolis. 20 gotas de própolis e pingo umas gotinhas de limão num pouquinho de água e tomo pela manhã em jejum. É um ótimo horário. Ou antes de dormir. Da cúrcuma, né? E tal. Mas assim, eu sei que tem pessoas que falam assim, o própolis tira a cúrcuma, né? Não quer testar agora a cúrcuma? Você pode simplesmente pegar o própolis e colocar água. Mas para adulto são 20 gotas. 20 gotas de própolis e um pouquinho de água. Aí testa, pinga umas gotinhas de limão também. Não vai fazer mal nenhum, muito pelo contrário, né? O limão é espetacular para fortalecimento do sistema imune, vitamina C. E é um produto também que atua como antifúngico, antibacteriano, entendeu? Excelente mesmo, não só para a imunidade, mas para questão também quem tem candidíase também, né, de mulheres que relatam candidíase e aí de repetição também, vale a pena incluir o limão também. E você pode espremer. Não precisa ser com água quente, não. Tinha um mito, né, tinha uma questão, né, de colocar água quente para ficar questão do metabolismo, mas não precisa. Eu estou fazendo isso e eu percebo já em uma semana, eu percebi assim uma melhora na minha disposição,
eu percebi, assim, esse tempo tá muito doido, tá maluco, a minha imunidade fortaleceu, a disposição que melhorou e mais energia, assim, eu percebi assim, em uma semana eu percebi ótimos resultados, porque a cúrcuma também, eu falei para vocês, né, do própolis, né, mas a cúrcuma é muito indicada, assim, toda mulher deveria consumir cúrcuma, assim, sabe, porque são poderes fantásticos, assim, a cúrcuma, ela é anti-inflamatória, anticancerígena, ela é antihipertensiva, ela atua também na questão da ansiedade, ela atua na questão desinflamatória para quem está com dificuldade de perder peso também. Ela atua como ela faz uma desintoxicação do fígado também. Então, se você quer botar teu metabolismo em ordem, eu acho que assim, vale demais a consumir a cúrcuma. Então, a cúrcuma, eu acho que vale muito, muito, muito a pena a gente ter. E aí, outro alimento também que eu acho que vale a pena demais é a semente de linhaça. Eu separei aqui para vocês o chazinho que eu gosto de hibisco. Aí eu separei aqui a florzinha, eu acho que todo mundo conhece, né? A florzinha de hibisco. Eu recomendo, assim, o chá de hibisco, que é um chá antihipertensivo, é um chá bom para reduzir colesterol, é diurético, né? Então, é cheio de antioxidante, essa corzinha vermelha, ele fica com uma corzinha vermelha quando a gente prepara. Então, eu acho que vale muito, muito a pena a gente também estar introduzindo um chá por conta dos fitoquímicos. Ou chá verde, ou chá de hibisco, né, para começar, ou chazinho de camomila, para quem está com insônia, para quem não consegue desligar do 220, né, quem fica assim, tem mulheres que têm muita dificuldade para relaxarem, né, eu não sei se é o caso de vocês, mas tipo assim, 11 horas da noite a mulher parece que, assim, não consegue dormir, não consegue desligar, parece que ainda está trabalhando, né? A mente parece que ainda está trabalhando, então vale a pena pensar num chazinho de camomila, comprar a florzinha mesmo de camomila, que vende, essa florzinha de camomila vende em casa de produtos naturais, então você faz uma infusãozinha lá para de tarde, o iniciozinho da noite, você não vai estar consumindo só um calmantezinho, você vai estar consumindo todas as propriedades dessa planta maravilhosa. Então, vale muito a pena a mulher que passou dos 40 ou que está se aproximando introduzir um chá, ou camomila, ou mulungu, chá de mulungu também tem a palhazinha do mulungu. O mulungu também vende em casa de produtos naturais. O mulungu também é maravilhoso para quem está com insônia. Então, quem não consegue o chá, eu às vezes peço para manipular, porque eu também manipulo fitoterápico, então eu prescrevo o mulungu para a pessoa também consumir, junto com um magnésiozinho, né, para relaxar, uma vitamina B6 para diminuir a compulsão alimentar, a compulsão por doces. Então, mas primeiro, eu acho assim, o primeiro passo, eu acho não, tenho certeza, a gente precisa acertar a alimentação. Uma vez que a gente consegue acertar a alimentação, colocando esses alimentos muito, muito, muito funcionais, valiosíssimos, que eu comprovo porque eu uso, eu aplico na minha vida, aplico na minha saúde e aplico na das pacientes e eu vejo todos os resultados que elas têm. Então, e fora os estudos, né, que estão aí comprovando realmente todos os benefícios, eu acho que vale muito a pena. Eu falei do própolis, né, que é espetacular também para a nossa saúde. Falei da cúrcuma, falei do chá de hibisco e também semente de linhaça. Semente de linhaça também, vocês conhecem, né? Semente de linhaça. A semente de linhaça é espetacular. Ela tem uma substância chamada lignana. A lignana, ela funciona como um fitoestrógeno. Então, para as mulheres que tem a questão do estrogênio, que vai diminuindo, né? Com a questão da idade, você consumir semente de linhaça, já tem diversos estudos comprovando que reduz até aqueles fogachos, palpitações. Às vezes a mulher não sabe o que está acontecendo, ela está deitada, está relaxada, aí que o coração começa, gente, vou morrer, vou infartar. Isso não é difícil não, tá, gente? Isso não é difícil de encontrar
Não sei se vocês conhecem mulheres ou se vocês já passaram por isso, de vocês estarem relaxada, deitada, dormindo, então estarem de dia mesmo trabalhando, fazendo uma atividade, aí daqui a pouco dá uma falta de ar, dá uma palpitação, aí vocês pensam, gente, eu tô cardíaca, eu tô com a pressão alta, eu vou morrer. Tem gente que se assusta, entra em pânico. Sim, tem mulheres que... E aí por isso que eu tô falando aqui para vocês, e eu quero que vocês espalhem essas informações. E aí, essa informação, que a mulher se assusta, a mulher entra em pânico, pensa que está vivendo assim, eu tô passando pela síndrome do pânico. E aí vai lá em uma pessoa que não entende o que ela realmente está passando, e aí prescreve lá um medicamento, alguma coisa para síndrome do pânico, ela vai para terapia, e no entanto é uma questão hormonal. Se você acalma, se você coloca o metabolismo em equilíbrio, você consegue controlar esses fogachos, porque na verdade isso são vasoconstricções, o seu vaso sanguíneo fazendo uma contração, né? Aí como se prendesse aquela circulação sanguínea, aí dá aquela falta de ar, aquela palpitação, entendeu? Também decorrência do climatério e da questão da menopausa, né? Principalmente. E aí, quando a gente introduz fitoestrógenos, como a lignana, que é a semente de linhaça, a gente consegue reduzir, sim, a gente consegue reduzir bastante esses sintomas. E aí, sem contar também que quem tem intestino preso também, né? Hoje em dia, assim, é tão comum, as pessoas falam, nossa, o intestino está preso. E aí, o que eu falo? Não existe emagrecimento sem tratar o intestino. Quer emagrecer, trata intestino, entendeu? Você pode se matar na academia, você pode fazer a restrição calórica que for, você pode tomar água quente lá, como você botou aí, Priscila, em jejum com limão. E se você não cuida do intestino, se você não observa, não para, não presta atenção, não vai ter emagrecimento que resolva. Porque o intestino já está mais do que aí dito, comprovado que ele é o órgão realmente que vai fazer com que você absorva seus nutrientes esses que são fundamentais, indispensáveis para você queimar gordura, oxidar gordura, porque a célula ela não é uma múmia, né? A célula ela precisa de energia, ela precisa dos nutrientes para ela poder fazer a biogênese dela, né? Que é a oxidação de gordura. E aí se você tem um intestino que não funciona, você tem um intestino que está desbiótico, né? Que a gente chama, um intestino que não está absorvendo nutrientes. E aí vem o cansaço, e aí vem o desânimo, às vezes vem queda de cabelo. É a pessoa que não consegue, às vezes, evoluir, ganhar massa muscular, vai para academia, não consegue construir músculo, e aí acumula gordura, e aí é o esquecimento, e aí faz uma catástrofe, faz assim uma bagunça no corpo do ser humano, mas faz mesmo. Faz porque nós somos compostos de trilhões e trilhões de células, células essas desnutridas, o que vai acontecer? Não tem como essa máquina funcionar, entendeu? Não tem como a gente querer exigir uma coisa que a gente não sabe que o corpo não está equilibrado. Então precisa cuidar do intestino. E aí temos várias opções, né, para cuidar. Semente de linhaça. E na verdade, a semente de linhaça, vocês sabem como é que a gente utiliza? Vocês já usaram semente de linhaça alguma vez na vida de vocês? Vocês conhecem a semente de linhaça? Eu falei, estou só falando da semente de linhaça, né? Ela é grandinha, né? A gente aconselha que a semente de linhaça ela seja triturada, né? Então, um alimento muito, muito maravilhoso que vocês podem já comprar, super baratinho, né? Super baratinho e você encontra em qualquer casa de produtos naturais. Ah, tá. E aí, tu sabe como é que usa, Priscila? Já usou na vitamina. Isso, a gente tem que triturar a semente de linhaça. Para a gente poder absorver o ômega 3 dela, ômega 6, né, todos os nutrientes dela, a gente tem que quebrar essa casquinha da linhaça e a forma melhor é a gente triturando. E aí eu aconselho as pessoas a pegarem uma quantidade, tritura já no liquidificador, né, e guarda num potinho, né, guarda num potinho escuro, né, de preferência, a farinha de linhaça para ela não oxidar com a ação da luz, porque se ela ficar num pote claro,
você vai oxidar aquela gordurinha boa dela. E aí você vai perder uma parte muito boa dos nutrientes da linhaça. Então é legal a gente tá guardando num potezinho escuro, entendeu? Então a gente colocar a semente de linhaça assim pode ser uma meta, né? Pode ser uma meta para a gente colocar no nosso dia a dia, né? E além da semente de linhaça, eu falei também, eu falei também do, que eu cheguei de falar também do limão, né? O limão também, para a gente também estar utilizando todos os dias. Então, todos os dias também é uma fonte, assim, riquíssima de muitos e muitos e muitos, assim, fitoquímicos. Fitoquímico que eu falo são substâncias químicas muito benéficas, originárias desse fruto. Então, se a gente tentar colocar o limão junto com o própolis, né, já de manhã, assim, já vai ser assim, um combo assim, muito maravilhoso. Na verdade, é um shot da imunidade e da desinflamação, né, que a gente mistura o limão, o própolis e a cúrcuma. Ah, você pode colocar semente de linhaça na comida, né, como farinha, né? Ah, poderia colocar também. Poderia colocar uma colherzinha de sopa. Poderia sim, poderia também. Pode colocar sim, dá para colocar nas panquecas, em preparações também, salgadas. Poderia sim, pode ser. Pode colocar também em cima das frutas, né? Eu acho que o pessoal gosta mais, as pessoas, né, quando eu prescrevo a semente de linhaça, preferem em cima das frutas, né? Colocar assim no mamão, banana, assim, são as preferências, né? Na comida, assim, eu vejo pouca gente assim, curtindo de comida, né? E também, falei da semente de linhaça. E também outra coisa também que eu gosto muito, 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 que é o psyllium, né? O psyllium, vocês já ouviram falar em psyllium? Psyllium, eu trouxe aqui também para mostrar, ó. Esse pozinho aqui, ó. Muita gente não conhece o psyllium. É uma farinhazinha também. Por que eu tô mostrando o psyllium? Porque o psyllium, como a gente tem uma questão das mulheres chegarem com colesterol alto, triglicerídeo alto, em virtude o quê? Por que aumenta, gente? Vamos lá, vamos entender por que aumenta nessa faixa etária de 40, 50. Poxa, eu nunca tive meu colesterol alto, o triglicerídeo, agora está subindo. Porque, na verdade, o colesterol, ele é usado para a formação dos hormônios, dos nossos hormônios femininos. Então, estrogênio, progesterona, testosterona, eles precisam do colesterol. Então, se a gente começa a ter uma redução na produção desses hormônios, a gente começa o quê? Sobrar colesterol. E esse colesterol, ele vai se acumulando, entendeu? E aí a gente percebe também o quê? Que fica aquela gordurinha também na barriga, porque a gente consegue vai acumulando colesterol, gordura também na região abdominal. Por isso que a gente, né, se não cuidar, vai ficando com aquela barriguinha que é a grande queixa nessa faixa etária, né? Vai formando aquele corpo de maçã, né? A mulher, se não se atentar, se não cuidar, fica o corpo realmente de maçã, né? Ao invés de pera, que é a cintura e a barriguinha mais arredondadas. E aí, o que eu indico nesses casos? Uma fibra que, junto com a linhaça, que você pode alternar com a linhaça, mas que é top, 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 é o psyllium. Essa farinhazinha que eu mostrei aqui. O psyllium, ele colocado em fruta também, pode colocar também, até já vi gente colocando também na salada, tanto de legumes como salada de fruta também. Você tem uma forte resposta para baixar o colesterol. Ela é tão boa quanto o farelo de aveia, quanto a semente de linhaça. Mas o psyllium para baixar colesterol, tem muitos estudos aí dizendo que assim, ele está assim, no topo, né? Então vale a pena a gente pensar em ter o psyllium, introduzir assim, ou fazer um rodízio com a semente de linhaça também, né? Vocês conheciam o psyllium? Já ouviram falar? Quando eu falo em psyllium você acha em casa de produtos naturais também, muito fácil, entendeu?
E aí quando eu falo em psyllia, as pessoas estranham, né, um pouquinho. Nossa, que é isso? Né? Nunca tinha ouvido falar, interessante. Muita gente não ouviu falar. E psyllia é bárbaro para baixar o colesterol, para a gente ter essa questão para funcionamento intestinal, para a saciedade, né? Para diminuir a vontade de comer doces, entendeu? E falar em vontade de comer doces, gente, o chá de hibisco também tem um poder muito forte também. O chá de hibisco, quando eu falo, não compre esses de latinha, que tem mundo verde, né? Tem uns assim esses já prontinhos em lata, porque o que acontece? Eles vêm com aditivos químicos, eles vêm com adoçantes. Para que a gente vai querer adoçante, né? Então, eu falo para comprar mesmo a plantinha, né? A florzinha, e a gente fazer infusão. É muito rápido, né? É muito fácil. E a gente não toma mais do que 2 xícaras por dia também, tá? Chá tem seus efeitos maravilhosos, mas a fitoterapia, ela tem que ser respeitada, ela tem que ter suas doses respeitadas, porque é natural, né? A gente não pode chutar o balde, né? Eu tô falando isso porque eu vejo as pessoas às vezes, né, principalmente com chá, né? Quanto mais melhor. Não é quanto mais melhor. Quanto mais melhor ao longo do dia você tomar a dose certa do chá. E o chá de hibisco, a gente usa uma colherzinha de sopa rasa para cada 1 xícara de chá. Então, no caso, seriam 2 xícaras no máximo. A gente tomar 400 a 500 ml por dia já estaria bom demais na nossa cota aí de antioxidantes, né? E que diminui a vontade de doce, né? De compulsão, aquela coisa de ficar mastigando, né? É isso. E aí deixa eu perguntar para vocês, o que vocês colocaram do último encontro para cá? Alguma coisa, quem chegou, colocou alguma coisa aí na alimentação, incluiu? Vocês poderiam colocar e me marcar, né? Para eu repostar, né? Botar, olha, tô usando a linhaça, tô usando própolis, tô usando limão, o que vocês acham? Né? Poderiam colocar e me marcarem. Bom, então para hoje, meninas, era isso que eu queria passar para vocês, entendeu? Eu queria estar falando desses alimentos e a gente da cúrcuma. Eu falei, Ellen, falei da cúrcuma. Você chegou aqui, eu te mostrei a cúrcuma. Aqui, ó. A que eu uso é essa aqui, ó. Eu gosto de usar essa da embalagenzinha fechadinha, entendeu? Cúrcuma, entendeu? Aí essa aqui que eu misturo 1 colher de sopa com própolis e limão. Tô devendo mostrar eu bebendo agora, mas eu consigo de boa. Que bom, Priscila, adorei. Adorei também que você entrou, você fala que nunca dá. Chama as amigas, gente. Acabei que eu nem pedi para vocês compartilharem com as amigas, né? Clica aí esse aviãozinho aí, né? Que aí vocês chamam as amigas, né? Porque não conhecia. Então, o que vocês vão colocar para a semana que vem, nessa semana aí de mudança de hábito? Porque é pra gente colocar em prática, senão a gente esquece, né? Vocês não acham? Só ouvir eu falando, vocês vão esquecer. Vocês têm que introduzir alguma coisa, aí posta lá, me marca lá, que eu vou botar lá nos meus stories. Tá? Você não conhecia o que era, a cúrcuma? Chamou, né? Tá, obrigada. Esse tempozinho frio, né? O pessoal acha que tá querendo ouvir muita coisa séria não, né? Então, meninas, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram tirar aqui, esclarecer, alguma sugestão para a semana que vem? Continuo com perda de peso parte 4. E aí, meninas, o que vocês me sugerem para encerrar aqui? Nesse formato, perda de peso parte 4, posso mostrar novamente aqui para quem não viu, né? Tá bom, meninas. Então eu vou encerrar por aqui, tá? E qualquer dúvida, tá? Estou aqui à disposição, tá? Um beijo, tá? E boa noite.